Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza e o nosso canal de estudo da nossa Escola Bíblica, da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos começar hoje o nosso estudo, a nossa jornada sobre este nosso segundo trimestre de 2024, estudando a nossa lição de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Neste segundo trimestre, nós vamos estudar as ordenanças bíblicas, o discipulado cristão, 13 lições que vai nos orientar, a respeito das doutrinas cristãs, tá? As ordenanças, vamos falar sobre o batismo nas águas, que é a nossa primeira lição, Santa Ceia, prestando um culto racional, vamos falar sobre a contribuição financeira, os dízimos, as ofertas, a vigilância na oração, vamos falar também sobre a obediência, a submissão, fidelidade, lealdade, santificação, o exercício da fé. Então, são temas relacionados à doutrina cristã, tá? A gente precisa conhecer as bases da nossa fé, tá? O cristão, ele precisa conhecer a coluna, os ensinamentos, as doutrinas, as ordenanças, os mandamentos, os ritos que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, tá? Então, nossa primeira lição desse segundo trimestre, a ordenança para crer e descer as águas batismais. Vamos estudar hoje sobre o batismo nas águas. Será que é uma ordenança, um sacramento, um rito? O que significa o batismo nas águas? Será que é um pré-requisito para o cristão ser salvo? Será? Vamos aprender nesta nossa primeira lição, desse segundo trimestre, a respeito do batismo nas águas. A nossa lição ela é comentada pelo pastor, ou pelo bispo Abner Ferreira. O nosso pastor Abner Ferreira, ele tem uma vasta carreira na área acadêmica, de ensino, é escritor, é conferencista, tem uma vasta experiência na área eclesiástica pastoral, tá? Então, nossa primeira lição, ordenança para crer e descer as águas batismais. O nosso textual está no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade aplicada nos diz que o batismo em águas é uma ordenança, e não um sacramento, Uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Os tópicos, os objetivos desta nossa primeira lição do segundo trimestre é explicar que a salvação é para quem crê em Jesus, ressaltar o simbolismo do batismo, o simbolismo e o propósito do batismo, a identificação do cristão com Cristo e também um testemunho público de fé e mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. Crer no Senhor Jesus e arrepender
arrependimento, tá? Então, o batismo é para os salvos. O batismo nas águas é para os salvos, para os convertidos, tá? Que já estão, que estão dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo, que estão dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo. O batismo do apóstolo ou de João Batista era para arrependimento. O batismo do Senhor Jesus, o batismo nas águas após a conversão, é para aqueles que já estão salvos, né? E é uma declaração pública de que estão mortos para o mundo, né? Deixando aquela velha natureza, aquelas velhas atitudes, e se torna uma nova criatura. Nosso texto de referência está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? No versículo 17, nós observamos aqui a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus manda que nós sejamos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós observamos aqui o Pai falando, né? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. O Filho, o Deus Filho, Jesus, sendo batizado, e o Deus Espírito Santo, numa forma corpórea de pomba. Aí Jesus nos instrui que sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para nós iniciarmos a nossa primeira lição, o batismo nas águas, ele é um ato simbólico, tá? Ele não é um sacramento, ele não é um meio para se alcançar a salvação. Ele é um ato simbólico, né, importante para aqueles que decidem nascer de novo, nascer na fé cristã. O simbolismo, né, o batismo é um simbolismo, e o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, né? Nós chamamos de velho homem, do velho Adão. Quem morre precisa ser sepultado, correto? Então, se nós morremos para o mundo, logo, o simbolismo do batismo quer dizer que estamos sendo sepultados para o mundo. Jamais não pertencemos a ele, apesar de ainda estarmos vivendo nele, tá? Então, ao emergir da água, o batismo ele simboliza também a participação do cristão na ressurreição de Cristo, né? Em Romanos, capítulo 6, versículos do 3 ao 4, Paulo vai falar: porque se fomos plantados juntamente, no capítulo 3, né? Capítulo 6, versículo 3, Paulo diz: Ora, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, tá? Então, o batismo nas águas simboliza um nascer de novo em Cristo Jesus, morto para o mundo, tá? Morto para o mundo. Morremos, fomos sepultados juntamente
simbologia ali com Cristo, e ressuscitamos, tá? Nós começamos uma nova vida, marcada pela nossa transformação espiritual e a adoção de um novo caminho, guiado pelos ensinamentos de Jesus. Ou seja, estou morrendo para o mundo, sendo sepultado para o mundo, para a velha natureza, para o velho homem, para o velho Adão. Uma confissão pública de que já não pertenço mais a este mundo e aos seus costumes, abandonei, tá? Nosso primeiro tópico da nossa lição: a salvação é para quem crê em Jesus. Será que todos seremos salvos? De jeito nenhum. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 18, parte B, está lá Jesus dizendo que quem não crê nele, em Jesus, já está condenado. Se não crê em Jesus, essa pessoa já está se auto-condenando. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então a palavra crer é uma palavra que vem do grego pisteuo, admite vários sentidos, como ter fé, acreditar, confiar, entregar, né? Então não é só crer e pronto, tem que crer e permanecer, tá? Permanecer em Cristo. A gente tem um exemplo muito, muito claro na Bíblia de um dos discípulos de Jesus que andava com Jesus, mas não estava com Jesus, né? Andava com Jesus, mas não estava em Jesus. Então, não significa que andar com Jesus é sinônimo de salvação, tá? Ser salvo é quem crê e permanece. Judas Iscariotes andou com Jesus, no entanto, não estava em Jesus. Não basta crer, tem que crer e permanecer. Se a pessoa passa a acreditar em Jesus, mas lá na frente, por causa das várias situações que a vida nos impõe, abandona a fé, mesmo crendo em Jesus, mas ele abandona, volta para o mundo do pecado, ele perde a salvação. Então, aquele que crê e permanece, tá? Então, é necessário crer. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, é o meu Salvador, morreu na cruz, pelos meus pecados, em meu lugar, e aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e permanecer no Senhor. De acordo com a perspectiva bíblica cristã, a fé, o ato de crer, é o alicerce da salvação e da nossa relação com Deus. No Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12 e 13, está lá: todos que creem em Cristo recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Crer e permanecer. Então, aquele que recebe e crê e permanece no Senhor Jesus Cristo, é-lhes dado o direito, o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, tá? Se nós não cremos, não tem como. No Evangelho escrito por João, também capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Não tem como chegar a Deus se não for através de Cristo. Então, se eu não creio, eu já estou me condenando, porque não tenho uma outra alternativa, um outro caminho, uma outra solução. É só através de Jesus Cristo. Daí a ênfase na palavra crer e permanecer, tá? Então, o batismo, embora seja um ato simbólico importantíssimo,
né, que representa a decisão pública do homem, da mulher, de seguir a Cristo, por si só o batismo não é suficiente para manifestar a salvação, tá? O batismo por si só não salva ninguém. O batismo já é para os salvos, tá? Não é um pré-requisito para ser salvo, não é um sacramento, tá? Um meio de obter graça. Graça só através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia de que o batismo seria um sacramento, um meio para se alcançar a salvação, partiu do bispo de Hipona, né? Agostinho ali entre 354 e 430 depois de Cristo. Ele era bispo de Hipona, que introduziu essa doutrina de que o batismo seria um sacramento, um meio para se alcançar a salvação. Agostinho entendia que o batismo, como sacramento, tá, é um rito que transmitia a graça espiritual, independente da fé de quem o praticava. Só que batismo não é um sacramento, não é um meio para se alcançar graça, para se alcançar salvação, tá? Salvação só através do Senhor Jesus Cristo. Então, não é um sacramento, é uma ordenança, tá? Nós vemos lá no episódio daquele homem que estava na cruz, ao lado de Jesus, ele não precisou ser batizado para ser salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Então, a salvação ela é descrita como uma obra operada pelo Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, tá? E esse processo inicial de aceitar Jesus, a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é apenas um começo de uma jornada de fé contínua. Não é começou, aceitei, amanhã eu abandono e já estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim, tá? Em Mateus capítulo 24, versículo 13, está lá, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Então, é necessário perseverar, permanecer. Então, o batismo nas águas é para aquele que já foi alcançado pela graça de Deus, né? E não é um meio para se alcançar esta graça, é para aquele que já foi alcançado, ok? Não é, novamente, não é um sacramento, um meio para que as pessoas sejam salvas. Salvação só através do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, no cristianismo, o crer, o permanecer, não é apenas uma ação inicial, tá? Mas um caminho contínuo de confiança e no relacionamento com Deus. Eu aceitei a Jesus hoje, a partir de hoje segue com o meu processo de santificação. Eu preciso crer, continuar crendo e permanecer no processo de santificação. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Eu confessando, eu me declarando publicamente para o mundo, morri para você. E suas práticas, seus costumes, morri. Hoje eu sou uma nova criatura, um novo homem. Hoje eu pertenço aos céus, não mais a este mundo. Então Deus tomou a iniciativa de salvar o homem. Nós vemos isso lá desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz para a serpente que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, de Satanás, tá? E Deus traçou ali o plano da redenção, da salvação. Apocalipse vai dizer que Jesus era cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Deus iniciou ali o plano que ele já tinha para que o homem viesse ser salvo através do Senhor Jesus Cristo, tá? Embora Deus tenha preparado tudo para que o homem
venha ao conhecimento da verdade. O homem tinha pecado lá no Éden. A salvação também exige uma resposta do homem de maneira positiva a esta convocação, tá? Que é receber o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que o recebem têm o poder de ser chamados filhos de Deus, tá? Receber o Senhor Jesus Cristo, crer, acreditar, permanecer. João 3,16, Deus nos amou de um amor tão extraordinário que deu o seu Filho, tá? E Jesus nos convida a eles, vinde a mim, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, ir ao seu encontro e permanecer em Cristo Jesus. Então, o cristão, o homem, a mulher, ele precisa crer, né? Precisa confiar, ele precisa conhecer, confessar e obedecer a palavra de Deus. Então, para desenvolvermos uma fé genuína, é necessário, obviamente, conhecermos a palavra de Deus, né? Romanos 10, capítulo 17, diz, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Em Romanos, também, capítulo 10, versículo 14, está lá, como, pois, vamos invocar aquele de quem não cremos, né? Como vamos crer se nunca ouvimos, tá? Olha que Paulo diz, como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, tá? Então, eu preciso crer, permanecer em Cristo Jesus, para que eu alcance, para que eu permaneça, na verdade, com a minha salvação, tá? Então, e a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo das Sagradas Escrituras, e a fé não é apenas uma crença abstrata, tá? Mas é uma prática de vida. Tem que ser diariamente exercitada, que se manifesta na obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, tá? Então a fé, ela envolve esta confissão pública de que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, né? E ao reconhecermos Jesus diante dos homens, como está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 ao 33, onde Jesus vai dizer que quando o reconhecemos, o confessamos diante dos homens, ele também nos confessa, né, nos defende diante do Pai, tá? Então, da mesma forma, negar Jesus Cristo, por outro lado, tem consequências, conforme advertido na mesma passagem. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, ou porém, se negar o Senhor também, ó, a gente precisa ter cuidado, né? Então, nós vemos lá, novamente em Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43, aquela passagem de um daqueles homens que estava ali do lado de Jesus, na cruz, um do lado e outro de outro, e aquele que reconheceu a inocência de Jesus, ele recebeu de Jesus ali a promessa de que naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso. Ou seja, ele não precisou ser batizado nas águas para ser salvo. Por quê? Porque o batismo nas águas não é um pré-requisito para ser salvo, né? É apenas uma ordenança, né? Um simbolismo de que estamos morrendo para o mundo, para as práticas, para o pecado, e nascendo, né, para o reino de Deus. Ok? E em João, capítulo 3, versículo 18, também está lá dizendo, né, que quem não crê em Jesus já está condenado, né? Quem crê em Jesus, este não é condenado. Quem não crê já está se autocondenando. A mensagem central da Bíblia
é que quem crê em Jesus é essencial, crer em Jesus é essencial para evitarmos a condenação, para evitarmos uma eternidade sem Deus, né? Enquanto a crença em Jesus leva à salvação, a descrença vai resultar em uma condenação, destacando aí a importância, a grande importância da fé para a salvação na doutrina cristã. Sem fé é impossível. Se eu não creio, eu já estou decretando a minha sentença, tá? Não tem escapatória, não tem como fugir disto. Vamos partir deste mundo, eu queira ou não. Esta é uma verdade que ninguém escapará. E a eternidade, para onde estamos indo, para onde passaremos ela, né? Onde estaremos nela eternamente, que não vai passar, né? A gente decide enquanto estamos aqui. E é necessário crer em Jesus, confessar os nossos pecados, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e permanecer, perseverando até o Senhor nos buscar. Então, a pessoa que despreza Jesus Cristo ou considera indigno da sua confiança, né, está julgando a si mesmo, não a Cristo, está se auto-condenando. Esta pessoa não precisa esperar até o dia do julgamento, o veredito sobre ele já foi pronunciado, porque não tem outro caminho, é só através de Jesus. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, como nós já observamos aqui em João, capítulo 1, versículo 12. Né? Todos que creem recebem o direito, o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Tá? E para aqueles que não creem, não há alternativa, né? Não há escapatória, não há como fugir, tá? da condenação eterna. Então, o primeiro tópico da nossa lição foi: a salvação é para quem crê em Jesus. O segundo tópico, o batismo, sepultamento de pecados, tá? O batismo, a palavra batismo, ela vem de uma palavra grega que quer dizer baptizo, significado de emergir, submergir, mergulhar, tá? Então, o batismo simboliza a morte do crente para o pecado, para o mundo, e o sair das águas, né? Quando o cristão ele sai das águas, que ele mergulha, ele é submergido ali, quando ele sai, a sua, significa ali também a simbologia da sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa passagem está lá em João, capítulo 3, versículo 3, Atos, capítulo 2, versículo 41, tá? Então, o batismo ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, tá? E qual é a idade ou momento certo para uma pessoa descer as águas batismais, né? Será que existe uma idade específica, uma idade específica para que a pessoa desça as águas batismais, né? A gente tem que Agostinho também, novamente Agostinho, o bispo de Hipona, nasceu ali em 354, viveu até 430 depois de Cristo, que Agostinho dizia que o batismo era uma ordenança, um meio para se alcançar a graça, tá? E o mesmo Agostinho, ele entendia que o batismo como um sacramento, e ele defendia também que os bebês, as crianças, por haverem nascidas com o pecado original, né, precisavam ser batizados para serem salvas. Agostinho tinha este entendimento. Ou seja, o batismo deveria ser administrado às crianças para anular
o pecado original, tá? Esse entendimento do bispo de Hipona, de Agostinho, está também contrário ao ensino do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus afirmou que das crianças fazem parte o reino de Deus. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus diz: porém, disse Jesus, deixai os pequeninos e não os evitais, né? Os turveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus, dos tais é o reino dos céus, tá? Então Jesus disse que o batismo, lá em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 16, versículo 16 também, Mateus capítulo 28, né? Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz que o batismo deveria ser administrado a quem cresce, tá? A quem cresce. Como é que uma criança vai ter discernimento entre o certo e o errado, tá? Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer, para fazer escolhas, tá? Então, este ensinamento de Agostinho está equivocado, tá? As crianças não chegou à idade da razão para escolher entre o certo e o errado, tá? E Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Como é que uma criança vai precisar ser batizada para ser salvo? Então, há um equívoco neste ensinamento de Agostinho, tá? É fundamental que a pessoa, ao ser batizada, ela saiba distinguir entre o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, né? O que é bem e o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso, tá? E que tenha consciência de que é pecador e necessita do perdão dos pecados e creia no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma criança não tem como decidir isto, tá? E que essa pessoa faça isso de livre e espontânea vontade, não por medo ou coação, né? Então, a pessoa tem que ter consciência, né? Já compreender o que é certo e o que é errado, tá? A partir daí, ser batizado, tá? E a palavra Trindade tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade, ela não aparece, obviamente, nas Escrituras, mas descreve muito bem a natureza tríplice, né? Do Senhor Deus, ou seja, sendo um só, subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, um só Deus, três pessoas distintas e uma só essência, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, a respeito da Trindade, Jesus não disse para batizar nos nomes, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Novamente, o batismo, ele é um símbolo público de conversão, tá? É um ato público, visível, da nossa fé. O batismo não lava pecados, novamente. O batismo não lava pecados, né? Pois fomos perdoados através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? O batismo é um elemento simbólico, tá? Da nossa conversão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se estamos em Cristo, nova criatura somos, tá? Então, quando descemos as águas batismais, ali no ato do batismo, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados juntamente com Cristo, tá? E quando saímos das águas, estamos sendo ressuscitados com Cristo como nova criatura. É isso que Paulo vai dizer novamente em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós lemos aqui: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos
sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida, ok? Então, o batismo ele deve ser por imersão, simbolizando o sepultamento. Nós fomos sepultados juntamente com ele, com Cristo no batismo. Ninguém é sepultado sobre a terra, né? Ou em cima da terra. Nós somos sepultados embaixo da terra. Então, é uma simbologia de que, se estamos mortos, quem está morto precisa ser sepultado. Se estamos mortos para o mundo, o batismo é uma simbologia de que, se estamos mortos para o mundo, precisamos ser sepultados. Tá? Então, simboliza o início da vida espiritual, né, de quem se torna ali um novo membro no corpo do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. E ao sermos batizados, ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus precisava ser batizado? Jesus não tem pecado, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão, ali por João Batista, está em Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, está em Mateus, está em Lucas, tá? Então, Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque Jesus não necessitava de arrependimento, né? Jesus não tinha pecado, mas ele batizou-se para que se cumprisse toda a justiça, né? O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha de carregar, ou seja, eu e você. Então, o batismo ele vai simbolizar a morte do crente para o pecado, para o mundo novamente, e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. E o terceiro ponto da nossa lição, batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Crer e arrepender-se. A palavra arrependimento, que do grego mateneu, quer dizer mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. Tá? Não tem como uma pessoa aceitar Jesus Cristo, mudar de vida e permanecer com as mesmas práticas, os mesmos costumes que fazia antes, né? As pessoas que se arrependem e confessam seus pecados, né, não andam como viviam antes. Há uma mudança, uma transformação. E o batismo pregado por João Batista era o batismo de arrependimento. Ou seja, as pessoas se arrependiam e vinham para ser batizados, confessavam, não a João Batista, que João Batista não tinha poder para perdoar pecado. Só Deus, né, tem o poder para perdoar pecado. Então, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. As pessoas se arrependiam, né, confessavam a Deus os seus pecados e eram batizados. O batismo cristão já é para aqueles que são salvos, né, que já estão na sua caminhada com Cristo. Tá? Interessante a gente pontuar isso aí. Então, o batismo pregado por João é o de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3. Né? É reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar, deixar e mudar de vida. Tá? O batismo também é uma profissão de fé, né, sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas usam um discipulado interior, né, instruindo esses novos decididos, novos cristãos, a respeito das doutrinas cristãs, tá? E a forma com que fazem várias igrejas, né, vários ministérios, varia de igreja para igreja a questão da profissão de fé, né, do discipulado. Profissão de fé significa uma declaração pública de alguém que faz das suas crenças e dogmas religiosos. Ou seja, quem vai ser batizado, ele precisa responder algumas perguntas
positivamente a respeito da palavra de Deus, relacionada à profissão de fé, relacionada à palavra de Deus. É para aqueles que creem, tá? Não é para aqueles que acham. Não é achismo, não, é crer. Por exemplo, se a pessoa crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos do Senhor. A pessoa precisa crer, não é ter dúvida. A pessoa precisa crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. Não tem que ter dúvida em relação a isto. A pessoa precisa crer na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais. A pessoa precisa crer que existe céu e que existe inferno, tá? E que o salvo em Cristo Jesus, ele tem vida eterna. E a pessoa precisa crer também no arrebatamento da igreja, né? E os que estiverem vivos não experimentarão da morte. Então, são perguntas que são feitas àquele que está ali tomando a profissão de fé para ser batizado. Ele precisa ter convicção, certeza, não dúvida, tá? Em relação ao que diz a palavra de Deus, tá? Existe também a profissão de fé em relação às normas, às doutrinas, os dogmas da igreja ao qual ele faz parte, tá? Algumas igrejas não usam mais estas instruções, mas muitas ainda permanecem conservando essa tradição, né? Então, quem vai ser batizado deve responder positivamente também às perguntas em relação à igreja ao qual ele faz parte, tá? Por exemplo, ser obediente às tradições, os usos, os costumes, bem como as normas desta igreja ao qual ele está fazendo parte, ele precisa respeitar, tá? Se não respeitar, ele não tem como ser batizado nesta igreja. Vai para outro ministério, tá? Mas ser batizado, dizer que aceita e depois ser um cristão rebelde, não dá certo, né? Ele precisa ser submisso ao seu pastor, que é a sua autoridade espiritual e eclesiástica, ser fiel nos dízimos das ofertas alçadas, tá? Participar da Santa Ceia do Senhor, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, versículo 11, versículo 28, examine pois o homem a si mesmo, tá? Então são umas ordenanças que o cristão precisa, o novo decidido, o candidato ao batismo, ele precisa observar, né, em relação à palavra de Deus, no nosso manual de regra de fé e de prática, em relação às doutrinas, aos costumes da igreja e também em relação à própria vida da pessoa, né? É uma profissão ou uma declaração pública de alguém que faz dos seus princípios e o que eles fazem com este, né? Seus valores, suas crenças. Se está em desacordo com o que a palavra de Deus diz, com os costumes, com as doutrinas da igreja, tá? Não tem como dar certo. O batizando, ele deverá responder positivamente também às perguntas sobre a sua vida, né? Se ele está consciente e conscientemente, né, a respeito do que ele está afirmando, e ele precisa se comprometer, por exemplo, ser exemplo para os demais, né? E não ter de que se envergonhar. O cristão, ele precisa dar exemplo, ser testemunho vivo, que vale a pena ser cristão, ser fiel ao Senhor, tá? Imitador de Cristo, assim como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tá? Ser exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo vai falar isso com Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Tá? Ser sal da terra e ser luz do mundo, como Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Tá? Então, o cristão ele precisa tomar a profissão de fé a respeito do que ele entende como o que é a palavra de Deus,
o que a palavra de Deus representa para ele, para a vida dele, a respeito dos costumes, das normas da igreja, do ministério ao qual ele faz parte, ele precisa obedecer, estar ciente delas e obedecer, tá? E a respeito da sua própria vida, né? Seus princípios, seus valores, suas crenças, que precisa estar de acordo com o que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ensina, tá? Então, o batismo sendo uma ordenança, não um sacramento, mas uma ordenança, nós devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja, tá? Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa adquirir maturidade, né? Ser batizado, tá? O Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo e Jesus Cristo deixou para nós este exemplo, porque ele mesmo não tendo pecado, mesmo não precisando se arrepender, ele nos deu exemplo e foi batizado. Nós vemos que o próprio João ficou ali: eu que preciso ser batizado, o Senhor vem a mim para ser batizado? Aí Jesus disse: vamos cumprir o que está escrito, tá? Vamos cumprir a palavra, tá? Então Jesus foi batizado por João Batista. Então, o batismo nas águas é importante para o cristão, porque é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, mas não é um pré-requisito para se alcançar a salvação. O batismo nas águas não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem certeza da salvação. Jesus manda que este seja batizado. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, deixe nos comentários que a gente vai respondendo e vamos sanando essas dúvidas que, vez ou outra, possa aparecer. Deus abençoe.